do Estudo da Mente. E seja bem-vindo ao 2º Congresso Nacional da Depressão, o caminho para a superação. E com você agora, Ricardo Frota. Ele é médico, palestrante, coach, membro mentor de School of Life. E traz como tema da sua palestra a depressão vista pela prevenção. Olá a todos, tudo bem? Eu sou Ricardo Frota, sou médico especialista em comportamento humano, palestrante, coach de mentes e membro da The School of Life. Quero muito agradecer a sua presença, estar aqui assistindo esse vídeo, essa minha palestra, estar prestigiando esse nosso congresso online sobre a depressão, o caminho para a superação. Agradecer mais uma vez a Alice Forman por me dar essa segunda chance, a oportunidade de estar aqui falando novamente para vocês sobre depressão e poder contribuir com esse projeto. Escolhi aqui esse ambiente, aqui é o Parque de Ibirapuera, um lugar que eu adoro vir para praticar minha atividade física, refletir, meditar, um lugar que traz paz, traz tranquilidade. Então eu quis trazer esse ambiente que faz muito parte da minha vida, do meu cotidiano, para vocês, tudo bem? Então, a minha palestra, dessa vez, desse 2º congresso, é sobre a ótica, que é sobre o meu posicionamento, sobre o meu trabalho, que é prevenção de saúde mental. E o tema da minha palestra é a depressão vista pela prevenção. Hoje é tão comum de dia se falar sobre depressão, não é verdade? Provavelmente você está assistindo esse congresso, se interessando por esse nosso tema. Provavelmente você esteja passando por isso, conhece alguém que esteja passando por isso. Provavelmente você se questiona por que esse quadro se arrasta no mundo inteiro. Hoje são mais de 17 milhões de pessoas no Brasil sofrendo desse mal, que é considerado o mal do século. Então muitas vezes você se sente cheio de dúvidas, cheio de perguntas, se questiona: o que será que eu estou sentindo? Será que é depressão? Será que não é? Como eu posso me ajudar? Como eu posso ajudar alguém que esteja passando por isso? Talvez você percebe que tantas pessoas hoje que estão afastadas do trabalho, presas pelo INSS, não conseguem fazer mais suas atividades diárias, vivem isoladas dentro de casa. São tantas repercussões que impactam negativamente tanto na vida da pessoa, você que esteja sofrendo por isso, e das pessoas que estão em volta de você, a sua família, seus amigos, seu trabalho, sua renda. E são várias coisas que vão se ligando uma com a outra, aumentando essa angústia, esse quadro de sofrimento. E aí você se pergunta: por que eu tenho isso? Por que será que eu tenho isso? Por que será que mais e mais pessoas estão sofrendo com isso? Qual será o melhor tratamento? O que eu posso fazer para me ajudar? E é aqui que eu estou isso para te dizer. Provavelmente você vem sentindo determinadas coisas, pensamentos, emoções e sentimentos negativos que estão te trazendo a uma ruína, a um fosso. E aí você se pergunta: o que será essa angústia dentro do meu peito, essa tristeza que tanto me incomoda, que me faz me sentir tão para baixo, sem energia, sem vontade de fazer nada. Sinto muitas vezes me sinto sem ar, com falta de ar, o coração dispara, dores pelo corpo, dores de cabeça, coisas às vezes inexplicáveis, coisas que muitas vezes te levam em vários médicos, faz diversos exames e muitas vezes não dá nada nos exames. E eles falam: procura um profissional de saúde mental, que ele irá te ajudar. E você se pergunta: por que não há nenhum exame que identifique, diagnostique isso? Por que não há nada que eu possa fazer, algo concreto, que possa estar me ajudando nesse processo? E aí, eu vou dar uma explicação para vocês, uma explicação um pouco mais científica sobre como o processo se inicia, para depois te dar a explicação dentro do meu posicionamento, como prevenir e como que as coisas começam. Eu não quero que vocês entendam apenas por onde terminou, ou seja, através dos sintomas. Eu quero que vocês entendam lá de trás, como esse processo de sofrimento começou lá atrás no seu pensamento e hoje se manifesta através da depressão propriamente dita, dos sintomas que estão te incapacitando, te fazendo sofrer, te aprisionando em uma realidade que você imagina muitas vezes que não tem saída. Como que funciona? É o seguinte: o nosso cérebro ele é alimentado por neurotransmissores. Eu diria que neurotransmissores são como vitaminas que nutrem o seu cérebro. Essas vitaminas, as principais que estão mais envolvidas dentro da depressão, é a noradrenalina, a serotonina e a dopamina.
condições normais, essas vitaminas, elas te mantêm ativo, cheio de energia, elas aumentam em situações de êxtase, de alegria, de ansiedade, de medo, e trazem toda essa repercussão, te deixa com muito mais vontade de fazer as coisas, energia, o seu humor fica estável, por mais que às vezes altere, isso é normal, isso é da condição, é da natureza humana, mas em geral é aquilo que te faz sentir bem, com prazer e bem-estar para fazer as coisas. Na depressão, o que acontece? Começa a ocorrer uma diminuição dos níveis dessas vitaminas no cérebro por algum motivo, que é o que eu vou explicar mais detalhadamente na questão da prevenção. E aí, quando a partir do momento começa a baixar esses níveis desses neurotransmissores, dessas vitaminas, então começa a acontecer justamente o contrário. Você começa a sentir uma tristeza sem motivo, uma angústia, uma dor no peito, vontade de chorar sem motivo, falta de energia, a memória fica muito prejudicada muitas vezes, a concentração também. Você começa a sentir a não ter mais vontade de fazer as coisas que te davam prazer antes. Começa a se isolar, o contato muito com as pessoas ou com muita gente começa a te trazer irritabilidade, aquela nervosismo, aquela ansiedade de querer estar ali, começa a te trazer medos que muitas vezes não têm fundamento, não fazem muito sentido. É isso que a repercussão fisiológica da depressão causa em seu cérebro, que traz esses sintomas que você provavelmente está sentindo, ou muitas vezes até mesmo controlado por medicamentos. A causa disso, que é o que eu quero explicar, que eu quero que vocês entendam, é que muitas vezes isso é influenciado pelo sistema de crenças, que é a forma como você pensa, imagina e acredita que as coisas vão realizar em sua vida. Como assim, Ricardo? Você me explicou como é que a gênese atua, como que essas vitaminas atuam, mas por que causa isso? É isso que eu quero que vocês entendam. Atualmente vivemos em um modelo de sociedade que prega que você valoriza mais as pessoas que simplesmente vivem em modelos de programas automáticos na vida. Uma sociedade que muitas vezes estabelece regras, comportamentos a serem seguidos e valoriza mais as pessoas que seguem esse tipo de comportamento. Muitas vezes formas de lidar, condutas com determinadas coisas, formas de pensar, traduzem formas de pensar, criam uma identidade para as pessoas viverem dentro de uma sociedade. E com isso vem de uma falsa ideia de estabilidade financeira, de felicidade. É se você consumir mais alguma coisa, ou ter mais aquilo ou aquilo outro, vai te trazer mais feliz. E com isso, o que acontece? As pessoas atualmente estão esgotadas emocionalmente de viver um modelo programático de vida. E viver sob o estabelecimento de regras que muitas vezes não condiz com aquilo que vai na sua essência, aquilo que te faz realmente feliz, aquilo que te faz se expressar livremente os seus pensamentos, as suas ideias. Mas acontece que você vive preso em uma realidade que te condiciona a determinados estereótipos, a determinadas condutas, que muitas delas, muitas vezes, não estão de acordo com a sua identidade. Então você passa a viver a identidade dos outros. E com isso te traz muito sofrimento. Porque você quer se libertar disso, quer viver livre dessa prisão mental, mas se vê condicionado a várias regras dentro de uma sociedade, que muitas vezes você não parou para questionar e entender, será que esse é o melhor modelo de vida para mim? Porque justamente isso, as pessoas estão cansadas, esgotadas emocionalmente, de viverem modelos de vida que não têm um grande propósito. Então, dessa forma, as pessoas, quando não seguem determinados modelos de propósito de vida impostos pela sociedade, quem são a sociedade? A sociedade é aquele ambiente que você convive, o seu trabalho, são muitas vezes o ensinamento, a educação recebida pelos seus pais, pela sua família, pela cultura que você vive, pelo meio social que você vive, pela mídia, pela TV, várias coisas que influenciam a sua forma de pensar. E dessa forma, você muitas vezes se sente aprisionado por isso. Isso traz, se você muitas vezes não seguir esse determinado tipo de regra e conduta, muitas vezes coloca um sentimento de pecado e culpa em cima daquilo que você deveria ter feito e não ter feito. Isso traz em você sentimentos de culpa, que aquilo vai remoendo seus pensamentos, porque você acha que está fazendo alguma coisa de errado com alguém, ou com a sociedade, ou com o ambiente que você vive. Isso te impede de te expressar naturalmente, de enxergar aquilo que realmente faz sentido para você. Então muitas vezes as pessoas que mais causam depressão são situações do passado que a pessoa não resolveu. Está presa a sentimentos de angústia, de culpa lá no passado, situações do passado, vivendo do passado, e o presente, que é o que você vive hoje, você não vive, porque você está preso lá no passado.
Então seus sentimentos, suas emoções estão refletindo prisões que você tem na sua mente, condicionados por sentimentos de culpa, de erro, ou de algo que muitas vezes você não queria ter feito, mas acabou fazendo e acaba se vitimizando por isso. Então muitas vezes essas prisões, essa prisão mental, essa prisão de realidade que você vive, traz muito sofrimento para você, que é o que você vai questionar, você passa a se questionar por que tantas coisas de errado vêm acontecendo com você. E muitas vezes as pessoas recorrem a medicamentos para alívio do seu sofrimento, porque estão presas a frustrações do passado que condicionam um quadro depressivo, e muitas vezes essa falta de um modelo, de um grande propósito na vida, leva as pessoas a se preocuparem com o futuro, então vivem ansiosas e estressadas, porque imaginam que o futuro não vai trazer pode trazer a mesma dor do passado, ou muitas vezes pode simplesmente não trazer nenhum tipo de perspectiva, nenhum tipo de expectativa de um futuro melhor. Isso está muito ligado ao que eu já citei para vocês anteriormente sobre o sistema de crenças. O que é esse sistema de crenças? É tudo que eu falei que está condicionado à sociedade que você vive. São conhecimentos, teorias, regras, leis que muitas vezes são estabelecidas como uma forma de controle da sociedade. Então, esse sistema de crenças, muitas vezes você é influenciado por acreditar que uma coisa só existe aquela verdade. Não existe um outro ponto de vista, uma outra forma de resolver aquilo. Então você é condicionado automaticamente a viver daquela forma. Então, consequentemente, você sempre tem os mesmos resultados. E quando você sempre tem os mesmos resultados, vem um sentimento de fracasso, um sentimento de derrota. Isso muitas vezes leva as pessoas a não se arriscarem, porque tem medo de fracassarem novamente, tem medo de fazerem algo diferente e repetirem erros do passado. Então vivem sempre naquela ruminação de pensamentos, que é a coisa que mais leva à depressão, os pensamentos ruminantes, que é pensar demais que uma coisa vai dar errado, ou fixar demais em uma situação negativa. Isso acaba se transferindo para a sua realidade. Isso te impede de te arriscar e ser uma outra pessoa, mudar a sua realidade. Eu vou contar aqui uma história minha, que me ajudou hoje, por exemplo, estar aqui falando para vocês. Em fevereiro de 2014, eu terminei a minha especialização em psiquiatria. E nessa época eu já questionava tantos valores, tantos ensinamentos aprendidos, porque eu via na minha prática, no meu dia a dia, que muitas vezes aquilo que me ensinaram a fazer, da forma como me ensinaram a fazer, e muitas coisas eu não concordava. Eu não percebia, eu não sentia que aquela era a melhor forma de ajudar as pessoas. E eu me questionava, será que eu teria que me prender a essa realidade o resto da minha vida por ter sido essa profissão que eu tinha escolhido para mim? Então aquilo me deixou muito confuso. Eu não sabia exatamente que atitude tomar, onde prosseguir, o que fazer para mudar aquilo, como que eu poderia ajudar mais, ajudar mais as pessoas. Eu preciso de um tempo para mim. Foi então que eu resolvi ir morar na Austrália. Simplesmente eu moro em São Paulo, eu deixei tudo aqui para trás. E falei assim, eu preciso desse tempo para mim, eu preciso refletir o que realmente é melhor para mim. E não o que me ensinaram que eu deveria fazer, que poderia ou não estar ajudando as pessoas. Mas sim aquilo para descobrir realmente os valores daquilo que eu acredito. E fui. Me desapeguei, me desfiz de tudo, deixei as minhas coisas tudo no Brasil, deixei com minha família e fui completamente sozinho, era um tempo que eu precisava para mim. Então chegando na Austrália, eu acabei me confrontando com uma realidade completamente diferente, culturas diferentes, shopping cultural diferente, língua diferente, pessoas diferentes formas de pensar, e isso foi extremamente positivo para mim. Eu comecei a questionar e entender que diversas coisas, as diversas formas como eu pensava, não é necessariamente a verdade. E que muitas vezes a verdade ou mentira, né, não é exatamente esse o objetivo, esclarecer sobre isso, muitas vezes não condizia com o que realmente era o melhor para mim. E o que é melhor para mim acaba consequentemente sendo melhor para as pessoas. Então lá na Austrália, eu acabei conhecendo através da internet o trabalho do Robertinho Achique, que na minha opinião é o melhor palestrante do país atualmente, que ele é um psiquiatra e atualmente é meu mentor. E eu tive identificação imediata com ele, com o trabalho dele, e na hora eu falei, tá aí, acho que é isso que eu quero pra mim, acho que isso que vai realmente definir a minha vida, o meu propósito de vida, e eu vou correr atrás disso. Foi então que 4 meses depois de ter ido morar na Austrália, eu voltei pro Brasil. Ninguém entendeu nada, nem eu. Afinal de contas, eu fui pra morar. Eu não tinha previsão se eu ia voltar em 1 e 2 anos, não fazia a mínima ideia, simplesmente eu me joguei, me desapeguei e falei, é agora. Mas 4 meses depois já estava voltando. E as pessoas, por quê? Desistiu?
Eu falei, não, eu não desisti, ao contrário, eu encontrei realmente, eu precisei atravessar o oceano para encontrar realmente um sentido para minha vida. Para fazer entender, esclarecer, abrir minha cabeça para novas ideias, para novas formas de pensar. E aí, chegando ao Brasil, eu comecei a investir nessa minha carreira, fiz N cursos dentro da área de palestrante, de coaching, sobre física quântica, medicinas alternativas, como a medicina indígena, a medicina ayurvédica, a medicina chinesa, o desenvolvimento da espiritualidade. Foi uma série de coisas que eu passei a investir, que passaram a fazer tanto sentido para mim, que hoje eu me sinto livre de poder dizer para vocês que hoje eu faço aquilo que realmente faz sentido para mim, porque eu descobri a partir do momento que eu parei para olhar para mim mesmo, e não porque os outros queriam para mim, ou imaginavam que era o melhor para mim. Hoje sou uma pessoa muito mais realizada, faço aquilo que amo, faço aquilo todos os dias que acordo para me sentir realmente realizado. A medicina é algo que ficou para mim como um grande ensinamento para a minha vida inteira, tudo que eu aprendi, mas é apenas uma parte do meu conhecimento, é apenas uma parte daquilo que me representa, não é minha totalidade. E a minha totalidade onde se encontra sempre em busca, mas hoje eu me sinto uma pessoa muito mais integral, muito mais completa. E é isso que eu quero que você faça entender. A mudança ocorre a partir do momento em que olhamos as mesmas questões por ângulos diferentes. Dessa forma, formam-se novos sinapses, novas conexões cerebrais que fazem a gente encaminhar para um outro sentido que faz muito mais, que tem muito mais valor, que faz muito mais sentido pra gente. E aí eu te pergunto, você pergunta, tem realmente tantos casos de depressão hoje? Realmente, e foi isso que realmente me fez questionar. A Organização Mundial de Saúde calculou hoje, como eu já citei anteriormente, são mais de 17 milhões de brasileiros sofrendo de depressão. Mais de 121 milhões de pessoas que sofrem desse mal hoje, no mundo. E a tendência é que só aumente cada vez mais esses casos. E aí eu sempre perguntei, já que existem tantos tratamentos, vende essa ideia de tantos tratamentos, de tantas ideias para melhorar, para curar, para diagnosticar, por que isso não para de aumentar? Já que é tão eficaz, já que vende como ideia tão boa, por que não prevenir? Você já ouviu falar tanto, né, sobre prevenção de tanta doença, de câncer, de prevenção de saúde masculina, feminina, doenças do coração, mas por que não citam, não falam da prevenção de saúde mental? Por que apenas medicam? Por que apenas te dão comprimidos para aliviar o seu sofrimento? Remédios, em alguns casos graves, extremos, claro que se faz necessário. Mas naqueles casos em que simplesmente quer apagar um sofrimento que você vai ter, um sofrimento que você está tendo, e o remédio ele não vai ser capaz de curar seu sofrimento, o seu sentimento, a sua emoção, ele não vai ser capaz de controlar o seu pensamento. A prevenção, sim. Ela vai te fazer enxergar o que você realmente precisa para não adoecer a sua mente. E essa ideia, essa concepção que eu quero levar para vocês. Então o que eu gosto de que vocês entendam é o seguinte, a forma de prevenir, como é que é prevenir? É vocês entenderem que a depressão propriamente dita, ou qualquer outro tipo de transtorno mental, não começa a partir do momento dos sintomas. Ali são as consequências. Tudo começou lá atrás, que a nossa mente ela começa a adoecer através dos nossos pensamentos. Só através dos nossos pensamentos, aquilo que você acredita, aquilo que te fazem acreditar, que todo dia você vai, a mesma coisa de você pegar um gravador e todo dia falar para sua mente inconsciente, eu acredito nisso, é isso que é verdade, é isso que minha vida é assim mesmo, não tem jeito, Deus quis assim, é assim que tem que ser. Muitas vezes você fala assim, isso não é pra mim, a minha doença não permite, a minha religião não permite, eu não posso, eu não consigo, isso é muito difícil, assim, não tá muito bom, eu não tô tão feliz, mas também não tá tão ruim. E assim, viver aquela vida, desculpa a expressão, aquela vida medíocre. Aquela vida que nada te faz muito feliz, pode até não estar muito triste, mas também nada te faz muito feliz. Eu te pergunto, essa é realmente a vida que você quer pra você? Temos que passar a questionar. Muitas vezes você pode parar e perguntar assim, será que isso que me ensinaram é realmente a verdade? Ou realmente a mentira? Será que não existe outra forma de pensar, outra forma de questionar? Será que isso, muitas vezes, isso gera um conflito muito interno dentro de você? E gera muitas vezes uma expressão de negatividade muito grande. E o seu inconsciente, que é a mente que reflete, essa parte da sua mente que reflete as suas emoções e sentimentos, é estimulada através das suas emoções e sentimentos. Então, quando você se enche de negatividade, de pensamentos autodestrutivos, de injúrias psicológicas que vão lá maltratando a sua mente, maltrata a sua mente,
Você faz, é como se fosse um treinamento, você passa a treinar sua mente a agir daquela forma. E a sua mente inconsciente, ela não sabe o que é bom, o que é ruim, o que é sim, o que é não. Ela simplesmente interpreta aquilo como a sua realidade. Então, existem duas maneiras de estimular o seu inconsciente. Como é que é? Eu vou te explicar. Existe através do relaxamento e através do choque. A manifestação através do relaxamento e a manifestação através do choque. Como que se dá essas duas manifestações? A manifestação através do relaxamento é disparada mais eficaz, que eu vou explicar melhor nos métodos que eu vou explicar para vocês logo mais. O método de estimulação através do choque não é muito utilizado. Por quê? O que significa o choque? Eu gosto de comparar que a mente consciente e a inconsciente é como se fosse um quartel, em que o general, o guarda que está lá guardando o quartel, ele é a mente consciente, e a inconsciente é o próprio quartel. Então o guarda, ele vai impedir com que você tenha acesso ao seu inconsciente, ao seu quartel. E através da estimulação do inconsciente, o que você tem que fazer? Você tem que tirar o guarda dali. Quando você estimula através do relaxamento, é como se você dasse um remédio para o guarda dormir, ele apagasse e você tinha acesso livre ao seu inconsciente, ao seu quartel e ali fazer o que for necessário. Através da estimulação do choque, é como se você tentasse despistar o guarda para tentar entrar lá dentro. Pode ser que dê certo, pode ser que não, é mais provável que não dê. Mas de qualquer forma é um jeito arriscado de ter esse acesso e pode ser que não dê certo. E como é que é esse exemplo de choque? Deixa eu dar um exemplo para vocês, um exemplo meu. Eu morro de medo de tubarão. Vocês já ouviram aquele filme do Steven Spielberg, aquele do tubarão? Eu assisti quando era criança. E aquilo ali pra mim me impactou negativamente de uma forma que até hoje eu tenho medo de tubarão. Aí eu me pergunto, eles nunca me fizeram nada. Nunca fui atacado. Nunca dei de frente com eles. Por que eu tenho medo de tubarão? Esse é um tipo de manifestação através do choque. É quando uma realidade, alguma coisa muito horrível, uma coisa que te impacta negativamente, é capaz de distrair rapidamente o guarda, ter acesso ao seu inconsciente, muitas vezes deixar armazenado ali traumas emocionais. Isso no meu caso deu um exemplo de um filme, né, um filme de terror, que impactou negativamente o meu inconsciente e eu tenho esse trauma até hoje, que eu preciso trabalhar muito bem isso. Mas acontece assim, que não me afeta na minha vida, afinal de contas ele tem um habitat dele, eu tenho o meu, eu vivo muito bem aqui na terra, ele está muito bem na água, então para mim realmente isso não traz muita repercussão. Mas, por exemplo, não me convide para fazer um mergulho. Mas pode ter certeza que eu vou trabalhar muito bem isso ainda dentro de mim. Mas eu quero que vocês entendam, não é uma forma legal de poder ter um acesso inconsciente. Por isso que muitas vezes quando me perguntam, assistir esses programas ruins, esses noticiários, né, que tem na TV brasileira hoje, cheio de tragédia, de morte, de policial, de casos policiais, trazem tanta negatividade para a mente das pessoas. Você que está sofrendo de depressão, não perca seu tempo assistindo essas coisas. Pode sim impactar negativamente o seu inconsciente e você ter muitas memórias ligadas a medo, a traumas, a ansiedade, a tristeza, que não faz parte da sua vida. Isso não vai te trazer nenhum benefício, então largue esse tipo de programa, tá? Então assim, o que eu quero dizer? A solução para tudo isso que eu estou dizendo para vocês não é simplesmente tratar os sintomas, tratar as consequências de tudo isso que vem trazendo para você. Não adianta simplesmente remediar o seu sofrimento, e sim tratar as causas. É isso que eu quero fazer você entender. É tratar, a cuidar melhor da sua mente, do seu mundo interno. Esquecer um pouco o que a sociedade te dita, a cuidar desse mundo externo que a gente vive e passa a olhar mais para dentro de si mesmo. E ver que essa realidade que você vive, na verdade, nada mais é que uma realidade que você criou para você mesmo. É de total responsabilidade sua. E assim como você criou para você, você pode criar uma nova realidade para você. Foi pensando nisso que eu criei os 4 pilares de uma mente saudável. São 4 pilares que vão te ajudar a ter uma mente mais saudável, mais limpa, tirar um pouco dessa poluição de negatividade que esse meio que a gente vive nos martelando diariamente. E o que consiste esses pilares? O primeiro pilar é dar mais atenção a você mesmo, que é o que eu já venho dizendo. Será que muitas vezes o que você faz, a forma como você age, como você pensa, é mais pensando a forma como você mais vai agradar as outras pessoas, ou agradar as instituições, ou agradar determinadas situações? Ou você está fazendo aquilo realmente respeitando a sua vontade, aquilo que realmente faz sentido para você? Muitas vezes somos condicionados a respeitar demais
a ter muito zelo demais às vezes pelas pessoas, cuidar muito, tratar demais, preocupar demais com o que os outros vão pensar da gente, se estamos bem, se a nossa roupa é da moda, se o nosso carro é do ano, se temos ou não uma casa própria, se o meu emprego é melhor, se eu tenho carteira assinada, se eu tenho uma instabilidade financeira. E assim as pessoas vivem regras automáticas de vida, e muitas vezes não estão satisfeitas, trabalham e esperam loucamente pelo final de semana, ou trabalham loucamente esperando um dia se aposentar, e muitas vezes recorrem até à própria doença para se vitimizar, para correr atrás de um benefício do governo, para poder se aposentar antes disso. Você não pode viver preso às circunstâncias do que os outros vão querer ou pensar de você, e sim aquilo que for melhor para você, porque aí você não vai depender dos outros para nada. E o segundo passo o segundo pilar é elimine culpas. Quanto mais culpa você carregar dentro de você, pense da seguinte forma: se em algum momento você tem culpa por alguma coisa, seja qual for, será que você se sente culpado? Você realmente cometeu aquilo pensando em denegrir ou prejudicar algo ou alguém? Ou você fez de uma forma de... provavelmente você errou, ou simplesmente você fez aquilo com aquilo é da sua forma, a sua identidade, é o seu jeito. Mas a sua intenção não era magoar, não era ofender, não era compartilhar alguma coisa negativa com alguma situação, mas acabou acontecendo, tudo bem. Mas aí você carrega em você dentro desse sentimento de culpa. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se você não teve a intenção, se a sua intenção não foi machucar, não foi prejudicar alguém, relaxe. Siga a sua vida, siga com a sua consciência limpa, tire de você esse sentimento de culpa. E o terceiro pilar é observe os seus pensamentos. Como assim observar seus pensamentos? Muitas vezes, como eu já disse, os pensamentos vão refletir nas suas emoções e sentimentos. Muitas vezes você traz com você um certo hábito de pensar muito negativo. Como a gente diz, eu não posso, eu não consigo, cheio de sentimentos de autodestruição, de negatividade. E esses pensamentos, se você dá muita importância para eles, aí é como se registrasse essa memória na sua mente inconsciente, como eu já tinha explicado, é a que vai ser estimulada por suas emoções e sentimentos. E quando você alimenta demais sentimentos de negatividade, de destrutividade, de vitimização, você está dizendo à sua mente inconsciente que você é desse jeito. Então ela acredita e isso vai se refletir no seu comportamento. Então você passa a alimentar, através dos seus pensamentos, suas emoções e sentimentos que vão gerar raiva, irritabilidade, tristeza, ansiedade, angústia, enfim, vários sentimentos que nada mais é do que eles estão refletindo aquilo que você está pensando. Você está condicionado a pensar muitas vezes. Isso depois passa a refletir no seu comportamento. Você se isola, se sente sem energia, não quer saber de olhar para as pessoas, muitas vezes se mutila como uma forma de aliviar a frustração, ou come demais, ou come de menos. Enfim, isso passa a refletir nos seus comportamentos. Então é uma questão de reprogramação mental, de reorganização de pensamentos. Quando vier esse tipo de pensamentos, saiba identificá-los e simplesmente não dê importância a eles, deixa eles passarem. Quando você vai vendo que isso vai virando um hábito, quando vem esse pensamento você deixa passar, você vai vendo que aos poucos as suas emoções e sentimentos vão começar a refletir, troca esses pensamentos negativos por pensamentos positivos. O que poderia acontecer de bom que você poderia estar incluindo nos seus pensamentos, ao invés de estar se alimentando de pensamentos negativos? Que à medida que essa positividade vai entrando na sua mente, seus hábitos também vão se modificando e a sua mente inconsciente vai entendendo que seus hábitos não são negativos, e sim positivos. A natureza humana, por si só, ela é uma natureza positiva. E é isso que precisa ser treinado em você, ter uma natureza positiva. Que sua mente, o seu comportamento, a sua realidade, você vai criar, não é nem mudar a sua realidade, você vai criar uma nova realidade para você. E o quarto pilar eu chamo dos mecanismos acessórios, que são os fatores complementares que vão te ajudar a ter uma educação maior para ter a sua mente bem treinada. E o que são esses pilares, né? esses tratamentos secundários? É o exercício de uma boa alimentação. Uma boa alimentação, ele vai te manter muito mais focado, muito mais cheio de energia, vai trazer essas vitaminas cerebrais com muito mais abundância ao seu cérebro. E você vai ter muito mais pique e energia para poder superar as dificuldades, para poder enfrentar essas barreiras com muito mais disposição. Uma ótima técnica que eu uso muito, que é a meditação, é uma ótima técnica de esquecer o mundo externo por um tempo. Se você se dedicar 5, 10 minutos do seu tempo por dia, está muito bom.
e voltar-se para si dentro de mesmo. Fechar os olhos um momento e pensar tudo aquilo que você poderia estar incorporando à sua vida, à sua mente, que poderia estar trazendo benefício para você. E esquecer um pouco o que está na sua realidade fora. Existe também o exercício da espiritualidade. A espiritualidade nada mais é que um reforço da fé. É um reforço de uma ação mental positiva que irá te trazer benefícios e fazer sua mente pensar de uma forma mais positiva. E isso é que vai te trazer a ação correta para você tomar decisões e ações corretas que vão beneficiar a você mesmo. A partir do momento que você parar e pensar e analisar o que é melhor para você. Então passa a incorporar esses hábitos, essas atitudes no seu dia a dia, essas atividades complementares, que elas vão ajudar a treinar o seu cérebro, deixar a sua mente muito mais forte para exercer todos os pilares anteriores. Você é o protagonista da sua vida. Você não deve exercer a sua vida como se fosse um personagem secundário. Você nasceu para ser protagonista, para ser dono da sua vida, dono da sua mente e livre para pensar e agir da forma como você acha que for melhor para você. Seja livre, seja espontâneo. E a melhor forma de cuidar da sua mente é prevenir. É a melhor forma que você tem para ser mais feliz e você vai perceber isso. Comece a colocar em prática tudo isso que eu coloquei. Quando você tem uma mente livre, quando você se previne de evitar doenças e comorbidades mentais, você vai ver realmente que você começa a enxergar muito mais para dentro de si mesmo e entender tudo aquilo que te faz ser mais livre e mais feliz. Isso com certeza vai te prevenir de tantos sentimentos negativos e vai te fazer uma pessoa muito mais próspera em todos os sentidos. E é isso aqui que eu estou aqui para ajudar você. Fiz um audiobook, um áudio bônus, em que vai estar disponível para o acesso premium, em que é sobre o poder curativo do perdão e os mitos relacionados a ele. É um ótimo áudio, vai te ajudar muito a refletir sobre várias coisas que estão te prendendo nessa realidade. Espero muito ter te ajudado. Fique sempre aqui conosco, prestigie o nosso evento. Me dê o seu feedback, o que você achou da minha palestra, o que você está achando desse nosso congresso. Isso é muito importante para mim, isso é muito importante para todos nós e é muito importante para te ajudar e ajudar as pessoas que você queira, tá? Tem um mantra que eu gosto muito, que são os 3 Fs, que eu gosto muito de repetir e que eu quero que você guarde isso para você. Foco, força e fé. Um grande abraço.